Deus, pois ele não obedece à lei do sábado. Como pode um homem tão pecador fazer sinais como esse? Que dizeis daquele que te abriu os olhos? Tu, que dizes dele? Que é o profeta. As autoridades dos judeus, porém, não queriam crer que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os seus pais. É este o vosso filho? Vós dizeis que ele nasceu cego? Como, pois, ele vê agora? Sabemos que esse é o nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Mas como agora vê, nós não sabemos. Quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Perguntai a ele. Tem idade suficiente e pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam as autoridades dos judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Prometa perante Deus que dirá a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. O que te fez ele? Como foi que ele te abriu os olhos? Eu já disse e não ouvistes. Para que eu quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés. Mas quanto a este homem, não sabemos nem de onde vem. Nisto, pois, está a maravilha. Que vós não saibais de onde ele é e, contudo, me abrisse os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ele fazer. Tu és nascido e criado todo em pecados. Estás tentando ensinar a nós. e expulsaram-no da sinagoga. Era inverno e em Jerusalém havia a festa da dedicação. Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão, quando o povo o rodeou. Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize isso abertamente. Já tenho eu vos dito, mas não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que tudo me deu, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Apedrejem-no! 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 Blasfêmia! Apedrejem-no! Ele está mentindo! Apedrejem-no! Apedrejem-no! Blasfêmia! Blasfêmia! Ele mente! Apedrejem-no! Tenho realizado muitas obras boas em vossa presença, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Não queremos te apedrejar por alguma obra boa, mas pela tua blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Blasfêmia! Apedrejem-no! Blasfêmia! Apedrejem-no! Ele é um farsante! Mentiroso! Não está escrito na vossa própria lei que Deus disse que vós sois deuses? Sabemos que as escrituras não podem ser anuladas. E Deus chamou as pessoas de deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Quanto a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, como podeis vós dizer que blasfemo?
porque digo que sou filho de Deus? Não acreditem em mim, então, se não faço as obras que meu Pai me enviou para fazer. Mas mesmo sabendo que vós não credes em mim, deveriam ao menos crer nas minhas obras. De forma que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu estou nele. Blasfêmia! Enganador! Farsante! Mentiroso! Farsante! Enganador! Farsante! Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Jesus retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João havia primeiramente batizado, e ali ele ficou. Muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum. Mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos dos que estavam ali creram nele. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia. Betânia era a aldeia onde Maria e sua irmã Marta viviam. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. Era seu irmão Lázaro quem estava enfermo. As irmãs mandaram a Jesus a mensagem: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava Lázaro enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E planejas tornar para lá? Não há 12 horas de luz? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, irá tropeçar, porque não vê a luz. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Se ele dorme, Senhor, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, entendiam que falava do repouso do sono. Lázaro está morto. E agradeço de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Vamos ter com ele. Vamos nós também com o mestre, para podermos morrer com ele. Chegando, Jesus achou que já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Betânia distava de Jerusalém quase 3 quilômetros, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca da morte de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Teu irmão há de voltar à vida. Há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que esteja morto. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Tu crês nisto? Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo.
estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Onde o pusestes? Vem e vê, Senhor. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Tirai a pedra. Mas, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Não te hei dito que verás a glória de Deus, se creres? Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. Lázaro! Vem pra fora! Afastai-vos e deixai-o ir. Muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais, se deixarmos que continue assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão nosso lugar e a nação. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que deixemos que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia e Marta servia.
Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, tomando um pote de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 moedas de prata? E não se deu o dinheiro aos pobres. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Deixai-a. Para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco. Mas a mim nem sempre me tendes. No dia seguinte, muita gente dos judeus que havia ido para a Páscoa soube que ele estava ali. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião. Eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Vedes? Não tivemos sucesso algum. Eis que toda a gente vai após ele. Havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaída da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Felipe foi e disse a André. E então André e Felipe o disseram a Jesus. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Em verdade vos digo, o grão de trigo vai permanecer sozinho, a não ser que caia na terra e morra. Mas se morrer, ele então dará muitos frutos. Quem ama sua vida irá perdê-la. E quem neste mundo odeia sua vida, irá guardá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará.
Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salve-me desta hora. Mas foi para isto que eu vim, a esta hora. Para que eu passasse por essa hora de sofrimento. Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. A multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus e seus discípulos cearam. Já tinha o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Senhor, tu vais lavar os meus pés? O que eu faço tu não o sabes agora, mas tu o saberás depois. Nunca, de modo algum, lavará os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Senhor, então não lave só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aquele que está lavado não necessita lavar todo o corpo, senão os pés, pois no mais está limpo. Vós estáis limpos. Mas não todos. Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor. E estáis certo ao dizer isso, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Em verdade vos digo, um de vós há de me trair.
Os discípulos olhavam um para os outros, duvidando de quem ele falava. Senhor, quem é? É aquele a quem eu der o pão molhado. Ele é o traidor. Assim que Judas pegou o pão, entrou nele Satanás. O que tens a fazer? Faze-o depressa. Nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Como Judas tinha bolsas de dinheiro, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito para comprar o que fosse necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Agora é glorificado o Filho do Homem. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo o há de glorificar. Meus filhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas vos digo, como tenho dito aos judeus: para onde eu vou, não podeis ir. Eis que vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Senhor, para onde vais? Para onde vou não pode seguir-me, mas depois me seguirás. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Darias a tua vida por mim? Em verdade vos digo, não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Mas não ficais perturbado o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse lhes preparar o lugar, eu não teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis o caminho para onde vou. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho até lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E é por isso que sou glorificado. E eu vou para ti.
E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Pai Santo, eu peço, guarda em teu nome os que me deste, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço para que os tirais do mundo, mas peço para que livrai-os do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Dedicai-os a vós, santificando-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Rogo para que todos sejam um. Ó Pai, que eles sejam um como és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu também neles esteja. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron. Havia um horto nesse lugar, no qual ele e seus discípulos entraram. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Sabia, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. A quem estão procurando? A Jesus, o Nazareno. Sou eu. A quem estão procurando? A Jesus, o Nazareno. Já vos disse que sou eu. Se, pois, estáis buscando a mim, deixai ir estes. Fez isso para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Pai, dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Põe a tua espada de volta na bainha. Acha que não beberei eu do cálice de sofrimento que o Pai me deu?
Então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Não és tu também discípulo deste homem? Não. Não sou. O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Eu sempre falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam. E nunca disse nada em oculto. Para que então perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que é que eu ensinei? Sabem o que eu tenho dito. É assim que respondes ao sumo sacerdote? Se alguma vez falei mal, dá testemunho do mal. Mas se eu digo o bem, por que me feres? E Anás mandou-o, ainda amarrado, ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ainda ali e aquentava-se. Disseram-lhe, não és também tu um dos seus discípulos? Não, não sou. Mas Pedro o negou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? Não. E logo em seguida, o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência as autoridades dos judeus para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos foi para fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Não entregaríamos a você se este não fosse um malfeitor. Então o levai vós mesmo e julgai-o segundo a vossa lei. A nós não é lícito matar pessoa alguma. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isso por ti mesmo? Ou foram outros que lhe disseram isso? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? O meu reino não pertence a este mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Não.
O meu reino não é daqui. Logo, tu és rei. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Dar testemunho da verdade. Todo aquele que diz a verdade, ouve minha voz. E o que é a verdade? Não encontro nele crime algum para condená-lo. Mas... vós tendes por costume que eu vos solte alguns dos prisioneiros pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Solte Barrabás! Barrabás era um salteador. Queremos que solte Barrabás! Pilatos, pois, tomou então Jesus e o açoitou. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram sobre sua cabeça. E lhe vestiram roupa de púrpura e diziam a ele: Salve, rei dos judeus. Vejam, eis aqui que o trago para fora, para que saibais que não acho nele motivo algum para condenação. Vejam, eis aqui o homem. Crucifica-o! Tomai-o vós e podeis crucificá-lo. Porque eu nenhum crime vejo nele. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Não irás falar a mim? Não sabes que tenho o poder para te soltar? E também poder para te crucificar? Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava alguma forma de soltá-lo. Se soltas este, significa que não és amigo de César. Qualquer um que se faz rei é um rebelde contra o imperador.
Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrobos, em hebraico denominado Gabatá. Eis aqui vosso rei. Mate-o. 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 Crucifica-o. Hei de crucificar o vosso rei? Nós não temos outro rei senão César. Então, consequentemente, Pilatos entregou Jesus para que fosse crucificado. Então levaram Jesus. E levando ele às costas da sua cruz, partiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Então o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas melhor. Esse homem disse: eu sou o rei dos judeus. O que escrevi ficará escrito. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isso foi para que se cumprisse a escritura que diz: repartiriam entre si as minhas vestes e sobre a minha vestidura lançariam sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente,
Eis o teu filho. Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, e para que a Escritura se cumprisse, disse: Eu tenho sede. Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, para que não ficassem os corpos na cruz, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Isso foi pedido, pois era uma sexta-feira. E não queriam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, já que o sábado seguinte era um dia sagrado. Foram, pois, os soldados, e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou. E o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. Depois disto, José, que era de Arimateia, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus, mas oculto por medo das autoridades dos judeus. E Pilatos o permitiu pegar o corpo. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepulcro. Havia um horto naquele lugar onde Jesus fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. Por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram ali o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra havia sido tirada de lá. Correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram.
Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Ele viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Porque levaram o meu senhor. E eu não sei onde o puseram. Então voltou-se para trás e viu Jesus lá, mas não sabia que era Jesus. Mulher, por que choras? A quem estás procurando? Ela, imaginando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Maria. Senhor. Não me detenhas. Porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dizei-lhes que eu subo para aquele que é meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo das autoridades dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Que a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles. Recebi o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio. A paz esteja convosco. Põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. E chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Meu Senhor e meu Deus. Porque me viste, Tomé. Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram.
Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Eu vou pescar. Também nós vamos contigo, disseram eles. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pescaram. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Não temos nada. Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Trazei a mim os peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes também o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo,
Quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando que com a morte havia ele de glorificar a Deus. Segue-me. Senhor, e deste o que será? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa, ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e que também as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem.